Dion Reid. 3. Os 10 dias que abalaram o mundo. Capítulo 2. Aproxima-se a tempestade. Esperando tornar-se o ditador da Rússia, em setembro, o general Kornilov marchou sobre Petrógrado. Por trás dele, aparecia o punho armado da burguesia, procurando descaradamente esmagar a revolução. Alguns ministros socialistas estavam, também, ligados à conspiração. Sobre o próprio Kerensky pesavam sérias suspeitas. Savinkov foi chamado pelo Comitê Central de seu partido, o Partido Socialista Revolucionário, para explicar sua atitude. Negando-se à explicação, foi expulso. Alguns generais e ministros, seus aliados, foram depostos. Após a queda do gabinete, Kerensky tentou formar novo governo com a participação dos cadetes, o partido da burguesia. Mas o seu partido, o Socialista Revolucionário, exigiu que os cadetes fossem excluídos. Kerensky era contra essa resolução e ameaçou pedir demissão se os socialistas revolucionários insistissem. A agitação popular era tão intensa, porém, que, momentaneamente, não se pôde fazer-lhe oposição. Formou-se, então, um diretório de 5 velhos ministros, encabeçados por Kerensky, que assumiu o poder em caráter provisório, até a solução definitiva do impasse. O golpe de Kornilov colocou todos os grupos socialistas, tanto os moderados como os revolucionários, numa extrema situação de combate. Basta de Kornilov. Devia constituir-se um novo governo que fosse responsável perante todos os elementos que apoiaram a revolução. Resolvido isso, o TSIC convidou as organizações populares a enviar delegados para uma conferência democrática, que se reuniria em setembro, na cidade de Petrógrado. No seio do TSIC nasceram imediatamente 3 correntes. Os bolcheviques exigiam que se convocasse o Congresso Pan-Russo dos Sovietes, que deveria senhorear-se do poder. O Centro Socialista Revolucionário, dirigido por Chernov, ao lado da Esquerda Socialista Revolucionária, dirigida por Kankov e Spiridonova, dos mencheviques internacionalistas do Grupo Martov, do Centro Menchevique representado por Bogdanov e Skobeliev, pedia um governo socialista puro. Tsereteli, Dan e Lieber, à frente da ala direita menchevique, e a direita socialista revolucionária dirigida por Avksentiev Goltz, insistiam na participação da burguesia no novo governo. Os bolcheviques conquistaram a maioria dos sovietes, quase simultaneamente em Petrógrado, Moscou, Kiev, Odessa e em outras cidades. Os mencheviques e socialistas revolucionários, senhores do TSIC, alarmados, achavam que, em último caso, Kornilov era um mal menor, em relação a Lenin. O plano da representação na Conferência Democrática foi revisto. Nele foram incluídos em maior número os delegados das cooperativas socialistas e de outras organizações conservadoras. Apesar de tudo, essa assembleia heterogênea votou, desde os primeiros instantes, um governo de coalizão sem os cadetes. Diante da ameaça de Kerensky, de pedir demissão, e da atitude dos socialistas moderados, que gritavam a República corre perigo, a Assembleia resolveu, por pequena maioria, manifestar-se a favor do princípio da coalizão com a burguesia, aprovando a formação de uma espécie de parlamento consultivo, sem nenhum poder legislativo, denominado Conselho Provisório da República Russa. A burguesia, praticamente, dirigia o novo ministério e possuía a maior parte dos votos do Conselho Provisório. Como consequência, o TSIC perdeu a confiança das massas dos sovietes. Deixou de representá-las e ilegalmente opôs-se à convocação de outro Congresso Pan-Russo dos Sovietes, que deveria reunir-se em setembro. O TSIC não só não queria convocar o Congresso, como não consentia que alguém o convocasse. Seu órgão oficial, o Izvestia, Novidades, já insinuava que a missão dos sovietes estava prestes a terminar e que, dentro em breve, seriam eles dissolvidos. Enquanto isso, o novo governo anunciava, também, que um dos pontos do seu programa era a liquidação das organizações irresponsáveis, isto é, dos sovietes. Os bolcheviques responderam convocando o Congresso dos Sovietes para 2 de novembro e convidando-o a tomar o poder. Ao mesmo tempo, retiraram-se do Conselho Provisório da República Russa, declarando que seu partido não podia colaborar com um governo traidor do povo.
A saída dos bolcheviques, entretanto, não trouxe a calma ao infortunado conselho. As classes abastadas, momentaneamente senhoras do poder, começaram a mostrar-se arrogantes. Os cadetes declararam que o governo não tinha nenhum direito de proclamar a república na Rússia. Dirigiam-se ao exército e à marinha pedindo providências para a dissolução dos comitês de soldados e de marinheiros, lançando acusações contra os sovietes. No outro extremo da Assembleia, os mencheviques internacionalistas e a esquerda socialista revolucionária reclamavam a distribuição da terra entre os camponeses e o controle operário da indústria. Defendiam, assim, praticamente, o programa bolchevique. Ouvi a resposta de Mastov aos cadetes. Doente, sem esperança de cura, curvado sobre a tribuna, dizia com voz rouca, quase ininteligível, a bancada da direita. Vocês dizem que somos derrotistas. Mas os verdadeiros derrotistas são os que esperam o momento mais favorável para assinar a paz. São os que estão sempre propondo a paz, mas que a transferem indefinidamente, até que o exército russo fique totalmente exterminado e a Rússia dividida entre os diferentes grupos imperialistas. Vocês querem apenas impor à Rússia uma política ditada pelos interesses da burguesia. A questão da paz não pode ser adiada. Apresentando-a ao povo, todos verão que o esforço desses que vocês chamam de agentes alemães, os Immerwaldianos, que, em todos os países, sempre lutaram para despertar a consciência das massas democráticas, não foi inútil. Os mencheviques e os socialistas revolucionários oscilavam entre os dois grupos. Mas, apesar de tudo, eram impelidos para a esquerda pelo crescente descontentamento das massas. A Câmara estava dividida em dois grupos inteiramente hostis e irreconciliáveis. Tal era a situação quando a notícia da realização da Conferência de Paris, há tanto tempo esperada, colocou na ordem do dia o candente problema da política externa. Teoricamente, pelo menos, todos os partidos socialistas da Rússia eram a favor de uma paz democrática, conseguida o mais depressa possível. Em maio de 1917, o Soviete de Petrógrado, que se achava sob o domínio dos mencheviques e dos socialistas revolucionários, proclamou as célebres condições de paz propostas pela Rússia. Nessa ocasião, insistiu-se na realização de uma conferência dos aliados, para discutir as finalidades da guerra. Chegou-se, até, a fixar o mês de agosto como data provável. Em seguida, essa data foi transferida para setembro. Mas, logo depois, soube-se que a conferência só se reuniria no dia 10 de novembro. O governo provisório propôs 2 representantes. O reacionário general Alexeyev Terestchenko, ministro do Exterior. De sua parte, os sovietes nomearam um delegado, Skobeliev, a quem deram informações pormenorizadas no famoso nakaz, que era um documento com as pretensões políticas dos sovietes. Entretanto, o governo provisório objetou a ambos, Skobeliev e o nakaz. Os embaixadores dos aliados protestaram. Na Câmara dos Comuns da Inglaterra, Bernard Law, referindo-se ao assunto, chegou a dizer, friamente: se depender de mim, a Conferência de Paris não discutirá, de nenhuma forma, os objetivos da guerra, mas simplesmente a maneira de fazê-la prosseguir. Toda a imprensa conservadora da Rússia exultou. E os bolcheviques gritaram: vejam até onde os mencheviques e os socialistas revolucionários nos levaram com a sua política de compromissos. Milhões de homens do exército russo, cuja frente de combate se estende a por mais de 1000 quilômetros, agitados como um oceano enfurecido, enviavam à capital, por intermédio de centenas e centenas de delegações, o grito de paz. Paz. Atravessei o rio para ir ao circo moderno, onde ia ter lugar um dos grandes comícios populares, comícios esses que se realizavam todas as noites, por toda a cidade, em número cada vez maior. No interior do anfiteatro, simples e triste, iluminado por 5 pequenas lâmpadas pendentes de um fio, apinhavam-se até o teto soldados, marinheiros, trabalhadores e mulheres, ouvindo atentamente os oradores, como se estivessem em jogo suas próprias vidas. Falava um soldado da 548ª Divisão. Tinha uma verdadeira angústia na fisionomia macilenta e nos gestos desesperados.
Camaradas, gritou ele, os que estão no poder exigem de nós sacrifícios sobre sacrifícios. Mas os que tudo têm nada sofrem. Estamos em guerra com a Alemanha. Podemos consentir que generais alemães entrem para o nosso Estado-Maior. Pois bem, companheiros, estamos também em guerra com os capitalistas. Entretanto, consentimos que eles ingressem no nosso governo. O soldado quer saber por quem combate. Por Constantinopla, ou pela liberdade da Rússia. Pela democracia, ou pelo banditismo capitalista. Se me provarem que estamos lutando pela revolução, marcharei para a frente, sem que seja preciso me ameaçarem com a pena de morte. Quando a terra pertencer aos camponeses, as fábricas aos operários, e o poder aos sovietes, então teremos o que defender, então teremos por que lutar. Nos quartéis, escritórios, em todas as esquinas, um número incontável de soldados discutia, todos clamando pelo fim da guerra, declarando que, se o governo não tomasse medidas enérgicas para obter a paz, o exército deixaria as trincheiras e voltaria para casa. O orador do 8º Exército disse: estamos esgotados. Em cada companhia, os que ainda vivem são poucos. Se não nos derem alimentos, calçados e reforços, daqui a pouco as trincheiras estarão vazias. Paz ou víveres. Ou o governo acaba com a guerra, ou atende às pretensões do exército. A seguir, em nome do 46º de Artilharia da Sibéria, falou um orador. Os oficiais não querem reconhecer os nossos comitês. Vendem-nos ao inimigo. Condenam à morte os nossos agitadores. E o governo, contra-revolucionário, apoia os oficiais. Julgamos que a revolução nos ia dar a paz. Agora, o governo não quer nem que se fale nisso. E não nos dá pão sequer para nos mantermos vivos, ou munições para enfrentarmos os combates. Circulavam boatos, de origem europeia, sobre propostas de paz à custa da Rússia. E as notícias sobre os maus tratos que as tropas russas estavam sofrendo na França fizeram crescer o descontentamento geral. A exemplo do que já se fizera na Rússia, a primeira brigada tentou substituir os oficiais por comitês de soldados e não quis seguir para Salônica, exigindo o repatriamento. Foi isolada, sitiada pela fome e duramente bombardeada por pesado fogo de artilharia. Inúmeros soldados ali tombaram. Em 29 de outubro, na sala de mármore branco com decorações vermelhas do Palácio Mariinsky, onde estavam sendo realizadas as sessões do Conselho da República, ouvi a declaração de Terestchenko sobre a política externa do governo, declaração que o país exausto e sedento de paz esperava com grande ansiedade. Um moço alto, elegantemente trajado, barba escaioada em maxilares salientes, lia, com voz suave, o discurso literário e oco. Nada de concreto. Os mesmos lugares comuns de sempre sobre a destruição do militarismo alemão com o auxílio dos aliados. As mesmas frases de sempre sobre os interesses nacionais da Rússia e algumas observações a propósito das dificuldades criadas pelo nakaz dos sovietes a Skobeliev. Terminou com o chavão costumeiro. A Rússia é uma grande potência. Aconteça o que acontecer, sê-lo-á sempre. Precisamos defendê-la e mostrar que somos soldados de um grande ideal e filhos de uma grande nação. Ninguém ficou satisfeito. Os reacionários batiam-se por uma enérgica política imperialista. Os partidos democráticos queriam que o governo fizesse declarações decisivas no sentido da paz. Eis um editorial do Rabotchi e Soldat, o Operário e o Soldado, órgão do Soviete Bolchevique de Petrógrado. A resposta do governo às trincheiras. O mais taciturno dos nossos ministros, o senhor Terestchenko, acaba de dirigir as seguintes palavras às trincheiras. 1. Continuamos fiéis aos nossos aliados. É claro que aos governos, e não aos povos. 2. É inútil discutir, como faz a democracia, a respeito da possibilidade ou da impossibilidade de uma campanha durante o inverno. Só os governos aliados podem resolver isso. 3. A ofensiva de julho deu ótimos resultados, não diz que resultados. 4. É mentira que os aliados não se preocupam conosco. O ministro tem em seu poder importantes declarações que o demonstram, declarações. E os fatos? E o comportamento da marinha inglesa?
e as conversações entre o rei da Inglaterra e o contra-revolucionário imigrado, o general Kurkov. O ministro nada diz a esse respeito. 5. O Nakaz e os diplomatas russos são da mesma opinião. Na conferência interaliada é preciso que todos falemos a mesma linguagem, somente isto. Só. Aonde iremos por este caminho? Basta de confiar nos aliados e em Terestchenko. E a paz, quando virá? Quando os aliados o permitirem, e eis como o governo responde ao desejo de paz das trincheiras. Nos bastidores da política russa, começou a erguer-se um poder sinistro: os cossacos. O Novaya Gizm, o jornal de Gorky, chamou a atenção para suas atividades. No começo da revolução, os cossacos recusaram-se a atirar contra o povo. Quando Kornilov marchou sobre Petrógrado, eles recusaram-se a segui-lo. De uma passiva lealdade à revolução, os cossacos passaram a uma ativa política ofensiva. Contra ela, Kaledin, Ataman, ou seja, chefe dos cossacos do Don, fora deposto pelo governo provisório em virtude de suas ligações contra-revolucionárias com Kornilov. Mas Kaledin não obedeceu. Recusou-se a abandonar o posto. Protegido por 3 exércitos de cossacos, instalou-se em Novocherkassk, começando a ameaçar o governo e a organizar conspirações. Tão grande era o seu poder, que o governo foi obrigado a ignorar-lhe a insubordinação. Mais ainda, teve de reconhecer formalmente o Conselho da União dos Exércitos Cossacos e declarar ilegal a seção cosaca dos sovietes, que acabava de surgir. Em princípios de outubro, uma delegação visitou Kerensky, insistindo energicamente para que fossem desmentidas as acusações formuladas contra Kaledin, e censurando o primeiro-ministro pela condescendência para com os sovietes. Kerensky concordou e prometeu deixar Kaledin em paz. Parece, também, que disse: os dirigentes dos sovietes veem em mim um déspota, um tirano. O governo provisório não só não depende dos sovietes, como considera sua existência uma verdadeira calamidade. Mais ou menos na mesma época, outra comissão de cossacos visitou o embaixador britânico, apresentando-se cinicamente como o representante do povo cossaco livre. No Don, surgira uma espécie de república dos cossacos. O Kuban, igualmente, declarou-se Estado cossaco independente. Os sovietes de Rostov-do-Don e de Ekaterinburg foram dissolvidos por bandos armados, e as sedes dos sindicatos mineiros de Kharkov assaltadas. Em todas essas manifestações, o movimento cossaco se apresentava como antissocialista e militarista. Os seus chefes, como Kaledin, Kornilov, Dutov, Karankov e Bardiji, eram sustentados pelos grandes negociantes e banqueiros de Moscou. A velha Rússia desmoronava-se rapidamente. Na Ucrânia, na Finlândia, na Polônia, na Rússia Branca, os movimentos nacionalistas desenvolviam-se e fortificavam-se audazmente. Os governos locais, sob a direção das classes ricas, pediam autonomia e sobrepunham-se às ordens enviadas de Petrógrado. A Câmara da Finlândia, em Helsinki, recusou-se a conceder um empréstimo ao governo provisório, proclamou a independência do país e exigiu a retirada das tropas russas. A Rada, Conselhor Cossaco, burguesa de Kiev, estendeu as fronteiras da Ucrânia até o distante Ural, englobando, assim, as mais férteis regiões do sul da Rússia. Além disso, começou a organizar um exército nacional. Seu primeiro-ministro, Vinnytchenko, chegou a falar em paz separada com a Alemanha. O governo provisório estava reduzido à completa impotência. A Sibéria e o Cáucaso queriam eleger suas próprias assembleias constituintes. No país inteiro, desenvolvia-se a luta encarniçada das autoridades contra os sovietes locais de deputados, operários e soldados. A situação fazia-se cada vez mais caótica. Os soldados desertavam em massa. Centenas de milhares abandonavam as trincheiras, em bandos errantes que, como formidável maré, se moviam em fluxos e refluxos pelo país. Os camponeses das províncias de Tambov e de Tver, cansados de esperar a divisão das terras, desesperados pelas medidas de repressão do governo, incendiaram as casas dos senhores e assassinaram os grandes proprietários. Moscou, Odessa e a região mineira do Don estavam sempre convulsionadas por greves e lockouts.
Todos os transportes ficaram paralisados. O exército morria de fome. Nas grandes cidades, já não havia pão. Pressionado, ora pelos democráticos, ora pelos reacionários, o governo nada fazia. E, quando era obrigado a agir, fazia-o sempre no interesse da burguesia. Encarregaram os cossacos de reprimir a revolta dos camponeses e as paredes operárias. Em Tashkent, as autoridades governamentais liquidaram o soviete. Em Petrógrado, o Conselho Econômico, criado para reconstruir a vida econômica do país, oscilou entre as forças antagônicas do capital e do trabalho, tornando-se, assim, impotente. E acabou sendo dissolvido por Kerensky. Com o apoio dos cadetes, os velhos quadros militares reclamavam leis draconianas para restaurar a disciplina no exército e na marinha. O almirante Verderevsky, ministro da Marinha, e o general Verkovsky, ministro da Guerra, insistiam em vão em que só uma nova, voluntária e democrática disciplina, baseada na cooperação com os comitês de soldados e de marinheiros, poderia salvar o exército e a marinha. Mas essas sugestões não foram levadas em consideração. Os reacionários demonstravam disposição em provocar o descontentamento popular. Kornilov reabilitava-se. A imprensa burguesa, cada vez mais insolente, defendia-o, chegando a chamá-lo de o grande patriota russo. O jornal de Burtsev, Obshtchei e Dielo, A Causa Comum, reclamava uma ditadura do trio Kornilov, Kaledin e Kerensky. Conversei, um dia, com Burtsev, na sala de imprensa do Conselho da República. Era um homenzinho curvo, de cara enrugada, olhos escondidos atrás dos óculos grossos, cabeleira desgrenhada e barba grisalha. Guarde bem o que digo, meu rapaz, disse-me ele. A Rússia precisa de um homem forte. Não mais devíamos pensar em revolução, mas só cuidar dos alemães. Foi estupidez, grande estupidez, derrotar Kornilov. Ele devia ter ganho a partida. Na extrema-direita, os órgãos dos vergonhosos monarquistas, Narodny Tribun, Tribuna do Povo, de Purishkevich, Novaya Rus, a Nova Rússia, e Zhivoye-Slovo, a Palavra da Vida, advogavam abertamente a destruição radical imediata da democracia revolucionária. A 23 de outubro, no Golfo de Riga, navios russos travaram uma batalha naval com a frota alemã. Sob pretexto de que Petrógrado corria perigo, o governo provisório decidiu evacuar a capital. Em primeiro lugar, disseminaria por toda a Rússia os depósitos de munições. O governo, em seguida, iria para Moscou. Os bolcheviques, imediatamente, começaram a gritar que o governo ia abandonar a capital para melhor esmagar a revolução. Riga foi entregue aos alemães. Agora querem entregar Petrógrado. A imprensa burguesa delirava de satisfação. O jornal cadete Rietich, A Palavra, dizia: em Moscou, o governo poderá continuar a trabalhar, numa atmosfera tranquila, sem ser perturbado pelos anarquistas. Rodzianko, líder da ala direita do partido cadete, declarou no Outro Rossi, Alvorada da Rússia, que Petrógrado em poder dos alemães seria a salvação da Rússia, porque destruiria os sovietes e a esquadra revolucionária do Báltico. Petrógrado corre perigo. E eu digo: Deus proteja Petrógrado. É voz corrente que, se perdermos Petrógrado, as organizações centrais revolucionárias serão liquidadas. Tanto melhor. Assim não levarão a Rússia à catástrofe. Com a queda de Petrógrado, a frota do Báltico também será destruída. E isto só poderá alegrar-nos, porque a maioria dos seus navios já está completamente desmoralizada, diante da ameaça de uma grande tempestade popular. Porém, o governo abandonou o plano de evacuação. Enquanto isso, o Congresso dos Sovietes aparecia no horizonte como uma nuvem pressagiando tormenta, cheia de raios e trovões. Tanto o governo como os socialistas moderados eram contra a realização do Congresso. Os comitês centrais do Exército e da Marinha, os comitês centrais de alguns sindicatos, os sovietes camponeses e, principalmente, o TSIC lutavam com todas as forças para impedir sua realização.
o Izvestia e o Golo Soldata, a Voz do Soldado, jornais publicados pelo Soviete de Petrogrado, no momento dirigidos pelo TSIC, atacavam furiosamente o Congresso, apoiados pela artilharia pesada do jornalismo socialista revolucionário, ou seja, pelo Dielo Naroda, a causa do povo, e o Volia Naroda, a vontade do povo. Delegados eram enviados a todos os cantos. As ordens telegráficas voavam ao longo dos fios, enviando instruções aos comitês do exército, aos comitês dos distritos, para que fizessem o possível para suspender ou retardar as eleições. Foram votadas publicamente diversas resoluções contra o Congresso. Dizia-se, ainda, que a convocação do Congresso, nas vésperas da Assembleia Constituinte, era contrária aos princípios democráticos. Delegados das trincheiras, da União dos Ienstvos, da União dos Camponeses, da União dos Oficiais, dos Cavaleiros de São Jorge, dos Batalhões da Morte, etc. protestavam, indignados contra a convocação. No Conselho da República Russa, todas as vozes, no único coro, manifestavam sua oposição. A máquina montada pela Revolução de Março funcionava a todo vapor para impedir a realização do Congresso dos Sovietes. Por outro lado, muitos dos sovietes locais já eram bolcheviques, bem como eram muitos dos comitês de fábrica e organizações revolucionárias do exército e da marinha. Em alguns lugares, o povo, não podendo eleger livremente os delegados aos sovietes, improvisou reuniões para escolher seus representantes e enviá-los a Petrogrado. Em outros, os comitês que se opunham às eleições eram dissolvidos, e criados novos. Formidável onda de revolta erguia-se, rompendo a crosta que lentamente se formara sob a chama revolucionária nos meses anteriores. Só mesmo um movimento espontâneo das massas poderia garantir a realização do Congresso Pan-Russo dos Sovietes. Diariamente, nas fábricas e nos quartéis, os agitadores bolcheviques atacavam violentamente o governo, qualificando-o de governo de guerra civil. Um domingo, fui a Obukovsky Zadov, fábrica de munições do governo, situada na Avenida Schlusselburg. O comício realizava-se entre as paredes de pedra e argamassa de um edifício ainda em construção. 10.000 homens e mulheres, com trajes escuros, espremiam-se sobre montões de lenha e tijolos, encarapitavam-se sobre os andaimes ou aglomeravam-se em volta de uma tribuna forrada de vermelho, ouvindo com atenção. De espaço a espaço, um sol desmaiado apontava entre as nuvens e, atravessando as janelas, iluminava aquela massa de rostos, simples, voltados para mim. Lunacharsky, pequeno tipo de estudante com cara de artista, explicava por que o poder devia ser tomado pelos sovietes. Só os sovietes podiam assegurar a vitória da revolução e combater os inimigos que, propositadamente, arruinavam o país e o exército para facilitar o aparecimento de um novo Kornilov. Um soldado da divisão que combatia nas fronteiras romenas, fraco, trágico, gritou com voz ardente: "Camaradas! Morremos de fome e de frio nas trincheiras. Morremos inutilmente, sem razão alguma. Peço aos camaradas norte-americanos, aqui presentes, que digam no seu país que os russos lutaram até a morte em defesa da sua revolução. Permaneceremos firmes, até que os outros povos venham em nosso auxílio. Companheiros, digam aos trabalhadores dos Estados Unidos que se levantem e lutem pela revolução social." Chegou a vez de Petrovsky. Magro, voz apagada, mas implacável, começou: "A hora atual é de fatos e não de palavras. A situação econômica é péssima. Precisamos aproveitar essa situação. Querem matar-nos de fome e de frio. Provocam-nos. Mas, se ousarem tocar nas organizações do proletariado, nós os varreremos como folhas secas da superfície da terra." De repente, a imprensa bolchevique aumentou. Além dos 2 jornais diários do partido, Rabot e Put, o Caminho Operário, e Soldat, o Soldado, apareceu um novo para os camponeses, o Deverenskaya Biednota, os camponeses pobres, com uma tiragem diária de 500 mil de exemplares. A 17 de outubro, surgiu outro diário, o Rabot e Soldat, o Operário e o Soldado, que, no artigo de fundo, expunha o seguinte ponto de vista bolchevique:
O quarto ano de guerra aniquilará completamente com o país e com o exército. Petrógrado corre perigo. A contra-revolução exulta de contente com a desgraça do povo. Desesperados, os camponeses revoltaram-se, mas os proprietários e as autoridades governamentais estão chacinando nossos irmãos do campo com as expedições de repressão. Fecham-se fábricas e minas e os operários têm diante de si uma só perspectiva: morrer de fome. A burguesia e seus generais querem restaurar uma disciplina de ferro no exército. Apoiados pela burguesia, os kornilovistas trabalham ativamente para impedir a reunião da Assembleia Constituinte. O governo Kerensky quer destruir a nação. Está contra o povo, que só poderá salvar-se continuando a revolução, levando-a até o fim. Por isso tudo, o poder deve passar às mãos dos sovietes. Reivindicamos todo o poder aos sovietes, tanto na capital como nas províncias. A cessação de hostilidades em todas as frentes. Paz digna para todos os povos. Divisão das grandes propriedades entre os camponeses. Controle operário da produção industrial. Assembleia Constituinte eleita honestamente. Vale a pena reproduzir aqui um trecho desse mesmo jornal, órgão dos bolcheviques, que, nessa época, eram acusados de ser agentes a serviço da Alemanha. O Kaiser, imperador da Alemanha, responsável pela morte de milhões de homens assassinados, quer agora atirar seu exército contra Petrógrado. Devemos dirigir um apelo fraternal aos operários, soldados e camponeses da Alemanha. Companheiros, sigam o nosso exemplo. Levantem-se também contra essa criminosa guerra. Mas isso só pode ser feito por um governo revolucionário, que represente verdadeiramente os operários, os soldados e os camponeses russos, capaz de passar por cima da diplomacia e de dirigir-se diretamente às tropas alemãs, enchendo suas trincheiras de manifestos impressos em alemão. Nossa aviação poderá distribuí-los por toda a Alemanha. No Conselho da República, o abismo que separava os dois extremos tornava-se cada vez mais profundo. As classes proprietárias, gritava Karelin em nome da esquerda socialista revolucionária, procuram servir-se da máquina do Estado para atrilar a Rússia ao carro de guerra dos aliados. Todos os partidos revolucionários são contra tal política. O velho Nikolai Tchaikovsky, representante dos socialistas populistas, falou contra a divisão das terras entre os camponeses, adotando a opinião dos cadetes. É preciso criar forte disciplina no exército. Desde o começo da guerra, tenho sempre afirmado que é um crime empreender reformas econômicas e sociais em tempo de guerra. Estamos cometendo esse crime. Eu, entretanto, não vou contra tais reformas, porque sou socialista. Gritos à esquerda. Não acreditamos. Tempestade de aplausos à direita. Akdizemov, em nome dos cadetes, declarou que não via a necessidade de se dizer ao exército por que combatia. Cada soldado devia compreender que seu primeiro dever era expulsar o inimigo do território da Rússia. O próprio Kerensky usou 2 vezes da palavra para defender apaixonadamente a União Nacional. No fim de um dos discursos, desfez-se em lágrimas. A Assembleia ouviu-o friamente, interrompendo com apartes irônicos. O Instituto Smolny, quartel-general do TSIC do Soviete de Petrógrado, encontrava-se a vários quilômetros da cidade, às margens do Neva. Tomei um bonde lotado, que serpenteava e gemia, afundando-se no barro. No fim da linha, elevavam-se as elegantes cúpulas azuis do Smolny, grande edifício de 3 andares, com fachada de quartel, de 200 metros de comprimento. Ostentava, sobre a porta de entrada, enorme e insolente brasão imperial, talhado na pedra, em alto relevo. As organizações revolucionárias de operários e de soldados tinham se apossado do instituto, que, no antigo regime, fora convento-escola para os filhos da nobreza russa, patrocinado pela própria czarina. No interior, havia para mais de 100 quartos e salas, brancos e vazios. Placas esmaltadas, no alto das portas, indicavam aos visitantes que ali ficava a sala de aulas número 4, mais adiante a sala dos professores, etc. Pedaços de cartão, em lugar de placas, com letreiros mal desenhados, recentemente afixados nas portas, revelavam, no entanto, que o edifício tinha novas funções.
Comitê Central dos Sovietes de Petrogrado, TSIC, Departamento das Relações Exteriores, União dos Soldados Socialistas, Comitê Central Pan-Russo dos Sindicatos, Comitês de Fábricas, Comitê Central do Exército. Em outras salas, realizavam-se as sessões dos departamentos centrais e as reuniões dos partidos políticos. Através dos corredores, iluminados por lâmpadas colocadas aqui e acolá, passava uma multidão apressada de operários e soldados. Alguns vinham curvados sob o peso de grandes maços de jornais e de manifestos, isto é, de material de propaganda de toda espécie. O ruído das grossas botas sobre o assoalho lembrava um trovão surdo. Pelos cantos, viam-se cartazes com os seguintes dizeres: camaradas, no interesse da sua própria saúde, cuidem da higiene. Em cada andar, no alto das escadas, haviam sido colocadas mesas para a venda de folhetos e publicações políticas. No grande refeitório de teto baixo, no andar térreo, estava instalado o restaurante. Comprei por 2 rublos um talão, dando direito a uma refeição. Entrei na fila de milhares de pessoas que esperavam a vez, encaminhando-se para o balcão onde 20 homens e mulheres serviam sopa de verduras, pedaços de carne, montanhas de caixa, que tiravam de imensos caldeirões, e pedaços de pão preto. Por 5 copeques, podia-se tomar uma xícara de chá. Cada pessoa, depois de receber o prato, apanhava uma colher de madeira no interior de um cesto sujo de gordura. Os bancos, ao lado das mesas, estavam repletos de proletários famintos, que comiam trocando impressões, forjando planos ou dizendo gracejos mais ou menos pesados. No primeiro andar havia outro restaurante, reservado ao TSIC, mas onde todo mundo entrava. Nele, qualquer um podia servir-se de chá à vontade, distribuído em grandes bules, e de pão com manteiga. No segundo andar, na ala sul do edifício, ficava o antigo salão de baile, transformado agora na grande sala de sessões. Era enorme, de teto alto e paredes brancas, iluminado por centenas de lâmpadas elétricas pendentes de candelabros de cristal e dividido ao meio por 2 grandes lustres de vários braços, atrás do que se via uma moldura de ouro, de onde fora retirado o retrato do czar. Nos dias solenes, brilhavam nessa sala os reluzentes uniformes dos oficiais, as vestes eclesiásticas. Havia até um lugar especial reservado às granduquesas. Do outro lado do corredor, justamente em frente ao grande salão de sessões, instalara-se o comitê de credenciais do soviete, no qual se apresentavam os delegados. Soldados fortes e barbudos, operários de blusas pretas, alguns camponeses com longa cabeleira caída sobre os ombros. A moça encarregada do serviço, membro do grupo de Plekhanov, sorria desdenhosamente. Não se parecem nada com os delegados do primeiro congresso, disse-me ela. Veja que fisionomias abrutalhadas e que expressões de ignorância. Que gente inculta. E não se enganava. A Rússia havia sido sacudida até as entranhas. Os que se achavam nas maiores profundidades é que estavam agora vindo à superfície. O comitê de credenciais, nomeado pelo TSIC, procurava impugnar o mandato de cada delegado, inventando motivos para declará-lo sem valor, alegando quase sempre que as eleições tinham sido ilegais, etc. Karakan, membro do Comitê Central Bolchevique, limitava-se a sorrir, dizendo aos delegados: não se assustem. Quando chegar o momento, faremos vocês ocuparem seus lugares. Não se preocupem. O Rabotchi Soldai escrevia a respeito. Chamamos a atenção dos novos delegados do Congresso Pan-Russo para o fato seguinte. Certos membros do comitê de organização, desejando impedir a realização do Congresso, andam dizendo que ele não mais se reunirá e aconselhando os delegados a embarcar de regresso. Não deem importância a esse amontoado de mentiras. Grandes dias se aproximam. Era evidente que o quórum não seria atingido ainda a 2 de novembro. Por isso, foi necessário transferir a abertura do Congresso para o dia 7. Mas o país estava grandemente excitado. Os mencheviques e socialistas revolucionários, percebendo que iam ser derrotados, mudaram repentinamente de tática. Começaram a telegrafar às organizações das províncias, aconselhando-as a eleger o maior número possível de socialistas moderados.
Além disso, o Comitê Executivo dos Sovietes Camponeses resolveu convocar, urgentemente, um congresso camponês, para o dia 13 de dezembro, a fim de anular todas as resoluções adotadas pelo Congresso dos Sovietes de Operários e Soldados. Que iriam fazer os bolcheviques? Corria o boato de que os operários e soldados estavam preparando uma demonstração armada. A imprensa burguesa e reacionária profetizava uma insurreição e aconselhava o governo a prender o soviete de Petrogrado ou, ao menos, a impedir a reunião do Congresso. Alguns jornais, como o Novata Rus, preconizavam a matança geral dos bolcheviques. O jornal de Gorky, Novaya Zhizn, concordava com os bolcheviques na afirmação de que os reacionários se esforçavam por destruir a revolução e achava que, caso fosse necessário, os primeiros deveriam resistir pela força e pelas armas. Porém, todos os partidos da democracia revolucionária deveriam formar uma frente única. Enquanto a democracia não tiver organizado suas forças mais importantes e encontrar ainda forte resistência, não haverá vantagens em atacar. Mas, se os elementos hostis recorrerem à força, então a democracia revolucionária deverá travar a luta para tomar o poder, e nesse empreendimento será sustentada pelas camadas mais profundas do povo. Gorky assinalou que as duas imprensas, a reacionária e a governista, incitavam os bolcheviques à violência. Acrescentava, outrossim, que uma insurreição abriria o caminho para o advento de um novo Kornilov. Por isso, aconselhava os bolcheviques a desmentirem os boatos que circulavam. Petressov, no Dia, órgão menchevique, publicou um artigo sensacional, acompanhado de um mapa que, segundo ele, revelava o plano secreto da insurreição bolchevique. Como por encanto, as paredes encheram-se de avisos, manifestos, convites, dos comitês centrais dos moderados e conservadores, assim como do TSIC, atacando qualquer manifestação e pedindo aos soldados e operários que não dessem ouvidos aos agitadores. Eis, por exemplo, a proclamação da seção militar do Partido Socialista Revolucionário. Novamente, circulam boatos a respeito de um golpe de força que estaria sendo planejado. Qual é a origem desses boatos? Que organização consente que seus agitadores preguem a insurreição? Os bolcheviques, interrogados pelo TSIC, afirmaram que não preparam nenhuma sublevação. Entretanto, corremos perigo, porque essas notícias estão se espalhando. É possível que alguns exaltados, contrariando os sentimentos e a vontade da maioria, procurem excitar os operários, os soldados e os camponeses, e arrastá-los à insurreição. Nos momentos graves, como o que presentemente atravessa a Rússia revolucionária, qualquer levante pode desencadear uma guerra civil de consequências funestas, que seria talvez a destruição total de todas as organizações que o proletariado construiu com enormes sacrifícios. Os conspiradores contra-revolucionários desejam a insurreição para exterminar a revolução, abrir caminho para Guilherme II e impedir a convocação da Assembleia Constituinte. Ninguém deve abandonar o seu posto. Abaixo a insurreição. Num dos corredores do Smolny, a 28 de outubro, falei com Kamenev, homem baixinho, de barba ruiva e atitudes de latino. Ainda não sabia ao certo se os delegados já eram em número suficiente para a abertura do Congresso. Se o Congresso se realizar, disse-me ele, será a expressão da vontade de esmagadora maioria do povo. Se a maioria estiver do lado dos bolcheviques, como espero, exigiremos que todo o poder passe aos sovietes. Desse modo, o governo provisório desaparecerá. Volodarsky, jovem, alto, pálido, de óculos, aspecto doentio, disse-me categoricamente. Lieber, Dan e os demais oportunistas estão sabotando o Congresso. Caso consigam impedir sua realização, seremos suficientemente realistas para passarmos por cima. Nos meus apontamentos, com a data de 29 de outubro, encontro os seguintes trechos dos jornais do dia. Mogilev, quartel-general. Concentraram-se aqui os regimentos leais da Guarda, a Divisão Selvagem, os cossacos e os batalhões da morte. Os junkers das escolas militares de Pavlovsk, Tsarskoye, Tseló e Peterov receberam ordens do governo para se aprontarem a fim de, ao primeiro sinal, marcharem sobre Petrogrado.
Os Junkers de Oranienbaum já estão na capital. Parte da divisão de carros blindados foi concentrada no Palácio de Inverno. Mediante uma ordem assinada por Trotsky, a fábrica de armas de Sastroretsk entregou aos delegados dos operários de Petrogrado muitos milhares de fuzis. Numa reunião da Guarda Municipal, no bairro do Baixo Litenin, aprovou-se uma moção, pedindo a transferência de todo o poder aos sovietes. Tais notas dão uma ideia exata da confusão reinante nesses dias febris. Todos sentiam que alguma coisa ia acontecer, mas ninguém sabia o que. Na noite de 30 de outubro, numa sessão do Soviete de Petrogrado, no Smolny, Trotsky repeliu com desprezo as afirmações da imprensa burguesa. Os jornais burgueses diziam que o soviete considerava a insurreição armada como uma tentativa dos reacionários para desacreditar e provocar a falência do Congresso. O soviete de Petrogrado, disse Trotsky, não está preparando nenhuma demonstração armada. Mas, se for necessário, nós a faremos, e teremos ao nosso lado a guarnição de Petrogrado. O governo prepara a contra-revolução. A nossa resposta será uma ofensiva implacável e decisiva. De fato, o soviete de Petrogrado não ordenara qualquer demonstração. Mas o Comitê Central do Partido Comunista estudava a insurreição. Passou a noite do dia 23 reunido. Estavam presentes todos os intelectuais do partido, os dirigentes e os delegados dos operários e da guarnição de Petrogrado. Entre os intelectuais, só Lenin e Trotsky eram pela insurreição. Os próprios militares manifestavam-se contra. Passou-se a votação. Os partidários da insurreição ficaram em minoria. Levantou-se, então, um trabalhador, de aspecto rude, terrivelmente indignado, furibundo. Falo em nome dos proletários de Petrogrado, disse brutalmente. Somos pela insurreição. Vocês façam o que bem entenderem. Mas eu os previno. Se deixarem que os sovietes sejam destruídos, vocês morrerão para nós. Alguns soldados o apoiaram. A questão foi novamente posta em votação. E venceu. A ala direita dos bolcheviques, contudo, dirigida por Rezanov, Kamenev e Zinoviev, continuou a bater-se contra a sublevação armada. O Rabotchivot, a 31 de outubro, pela manhã, começou a publicar a Carta a meus camaradas de Lenin, um dos mais audaciosos escritos de agitação política de todos os tempos. Lenin defendia a insurreição, rebatendo as objeções formuladas por Kamenev e Rezanov. Ou renunciamos à nossa palavra de ordem todo o poder aos sovietes, escrevia, ou fazemos a insurreição. Não há outra alternativa. Nesse mesmo dia, à tarde, Milyukov, dirigente dos cadetes, pronunciou o brilhante e violento discurso no Conselho da República. Apontou na casa de Skobeliev como documento germanófilo, e declarou que a democracia revolucionária estava levando a Rússia à ruína. Ridicularizou Terestchenko e chegou a dizer que preferia a diplomacia alemã à russa. Na bancada da esquerda houve tumulto. Mas o governo, por seu lado, não podia ignorar o efeito da propaganda bolchevique. No dia 29, uma comissão mista de representantes do governo e do Conselho da República redigiu apressadamente 2 projetos de lei. Um deles entregava a terra temporariamente aos camponeses. O outro lançava as bases de uma enérgica política de paz. No dia 30, Kerensky aboliu a pena de morte no exército. Nesse mesmo dia, à tarde, realizou-se, com a maior solenidade, a sessão inaugural da nova comissão para o fortalecimento do regime republicano e para a luta contra a anarquia e a contra-revolução, que, aliás, não deixaria nenhum vestígio na história. No dia seguinte, pela manhã, em companhia de um grupo de jornalistas, entrevistei Kerensky. Foi sua última entrevista, como chefe do governo. O povo russo, disse, com amargura, sofre em virtude do esgotamento econômico e está desiludido com os aliados. O mundo pensa que a Revolução Russa está terminando. Engana-se. A Revolução Russa mal começou. Essas palavras foram bem mais proféticas do que o próprio Kerensky supunha. A reunião do Soviete de Petrogrado, que durou toda a noite de 30, foi agitadíssima. Eu estava presente.
Socialistas moderados, intelectuais, oficiais, membros dos comitês do exército e do TSIC, em grande número, assistiam à sessão. Os operários, camponeses e soldados, na sua linguagem simples, levantavam-se contra eles atacando-os com veemência. Um camponês referiu-se às desordens de Xavier, causadas, segundo disse, pelas prisões dos comitês agrários. Esse quereis que nada mais é que um testa de ferro dos grandes proprietários, gritou. Sabem que na Assembleia Constituinte nós lhes arrebataremos as terras. É por isso que tentam dissolvê-la. Um mecânico da fábrica Putilov disse que os diretores estavam fechando as seções da fábrica, uma por uma, sob o pretexto de que não havia mais combustível nem matérias-primas. Mas o comitê da fábrica descobria, escondida, grande quantidade de combustível e de matérias-primas. Estamos sendo provocados, acrescentou. Querem aniquilar-nos pela fome e obrigar-nos a agir violentamente. Outro orador, soldado, começou assim. Camaradas, trago-lhes as saudações daqueles que, nas trincheiras, estão cavando as próprias sepulturas. Em seguida, ergueu-se outro soldado, moço, alto, porém alquebrado, e de olhos relampejantes. Foi recebido por uma tempestade de aplausos. Era Chudinovski, que passava por morto desde os combates de julho e que, agora, ressuscitava. As massas do exército não têm mais nenhuma confiança nos oficiais. Os próprios comitês do exército, que se opuseram à reunião do nosso soviete, também nos traíram. Os soldados querem que a Assembleia Constituinte se reúna na data fixada. E ai daqueles que procurarem transferi-la. Não é uma ameaça platônica o que afirmo, porque o exército tem canhões. Falou, depois, da campanha eleitoral, em pleno desenvolvimento no 5º Exército. Os oficiais, principalmente os mencheviques e os socialistas revolucionários, trabalham sistematicamente pela derrota dos bolcheviques. Nossos jornais não podem circular livremente nas trincheiras. Nossos oradores são presos. Por que não menciona a falta de pão? Gritou outro soldado. Não se vive só de pão, respondeu Chudinovski, rispidamente, um oficial, menchevique até a raiz dos cabelos, delegado do soviete de Vitebsk, falou a seguir. A questão do governo não é a mais difícil de resolver. A questão da guerra, sim. Antes de pensar em realizar reformas, precisamos cuidar de levar a guerra até o fim, até a vitória. Assobios e exclamações irônicas. Os agitadores bolcheviques, continuou, são uns demagogos. Gargalhada geral. Precisamos esquecer momentaneamente a luta de classes, mas não pôde continuar. Uma tempestade de protestos, gritos, zombarias, assobios e ameaças abafou-lhe as palavras. Uma voz gritou. Não pense que esquecemos. Petrógrado apresentava curioso aspecto nesses dias. As salas dos comitês, as fábricas, estavam cheias de fuzis. Os estafetas iam e vinham. A Guarda Vermelha exercitava-se. Havia comícios todas as noites, em todos os quartéis. Passavam-se os dias em discussões longas, intermináveis. Ao cair da tarde, o povo enchia as ruas, uma onda imensa invadia a Avenida Nevsky e disputava aos jornais da noite. Os assaltos aos transeuntes eram cada vez mais frequentes. Fora das ruas centrais, corria-se perigo. Vi, certa tarde, no Sadovais, uma multidão de centenas de pessoas que atacava aos socos e pontapés um soldado, preso quando roubava. Em volta das mulheres, que, tiritando de frio, esperavam horas e horas em longas filas para conseguir pão e leite, circulavam misteriosos indivíduos murmurando que os judeus tinham assambarcado os estoques de víveres e que os membros dos sovietes viviam na opulência. Para a entrada no Smolny, era preciso apresentar uma senha à Guarda Vermelha. Nas salas de reunião, dia e noite, pairava um zumbido constante. Centenas de soldados e operários dormiam no chão limpo, onde pudessem achar lugar. Na grande sala do primeiro andar, mais de 1000 pessoas esperavam o momento de tomar parte nos tumultuosos debates dos sovietes. Desde o anoitecer até alta madrugada, os cassinos e os clubes regurgitavam de frequentadores que jogavam febrilmente no meio de verdadeiras torrentes de champanha.
Havia paradas até de 20.000 rublos. Os cafés do centro da cidade continuavam também cheios de prostitutas cobertas de joias, exibindo custosos casacos de pele. Conspirações monarquistas, espiões alemães, contrabandistas forjando planos, a cidade imensa, sob um céu pardacento de chuva, envolvida pelo frio implacável, caminhava sempre, cada vez mais depressa. Para onde?